E a gente entra na semana decisiva, né, do primeiro turno das eleições, buscando entender possíveis cenários, projeções de votos também. Hoje, o nosso convidado que vai nos ajudar aqui, vai nos auxiliar a entender mais um pouco o processo eleitoral, é o cientista político Marco Antônio Teixeira, que também é professor da Fundação Getúlio Vargas. Professor Roberta Russo e eu vamos entrevistá-lo. Uma boa tarde. E a pergunta que eu faço é, já dá na última semana para a gente dizer o que norteou essa campanha, né? Fala-se que o tema corrupção foi o grande tema 2018. E esse ano, o que o senhor destacaria? Qual foi o carro-chefe dessa campanha até agora? Bom, primeiramente, boa tarde, Sidney, boa tarde, Roberta. Estamos entrando aí na reta final e uma luta ensandecida entre os dois principais candidatos, um querendo levar no primeiro turno e o outro querendo forçar o segundo turno, não é? Foram vários os momentos distintos dessa campanha. Obviamente que na reta final, o presidente Jair Bolsonaro tentou retomar a narrativa da corrupção, e o presidente Lula tentou, de alguma maneira, mostrar que o governo dele é melhor do que o governo do presidente Jair Bolsonaro. Os dois estão nesse embate, né? Mas, de todo modo, o que a gente percebe nesse momento é um uso bastante intenso do candidato Jair Bolsonaro do termo ladrão, do termo bandido, né? Tentando colar essas questões no presidente Lula com vistas a tentar desgastá-lo, não é? Então, fica a impressão, Sidney, que as campanhas não têm muito o que mostrar do ponto de vista de propostas e projetos, né? Então, este tem sido um momento muito mais de troca de acusações do que um momento propositivo, não é? O que numa reta de chegada, não sei se é bom, porque boa parte do eleitorado que não decidiu em função de coisas que até o momento ele não viu na campanha que pudesse convencê-lo, né? E neste momento os dois candidatos estão trazendo de volta questões que, de certa forma, afugenta esse eleitor. Agora, professor, boa tarde, prazer falar contigo por aqui também, mas de que forma episódios recentes que a gente teve de violência política podem influenciar no comportamento do eleitor? Muitos especialistas têm falado sobre voto envergonhado ou amedrontado. Ao mesmo tempo, as pesquisas mostram um eleitor bastante convicto, né? O próprio Datafolha tem números de um eleitor que se diz muito decidido. Qual que vai ser o peso desses eventos violentos que a gente que tivemos relacionados à política? Olha, Roberta, todas as pesquisas mostram que existe hoje algo em torno de 80% a 90% do eleitor que diz que não muda mais de voto, sobretudo entre os dois candidatos. O presidente Jair Bolsonaro tem um pouco mais de eleitor consolidado, o presidente Lula está ali bem perto. O espaço para os indecisos é muito pequeno. Agora, óbvio, os episódios de violência criam medo, tá? Hoje nós estamos vendo aí entrevistas, sobretudo com pessoas que foram vítimas de violência, que elas têm medo de discutir política. No momento em que elas revelam isso, que têm medo de discutir política, de debater ideias, a sensação que a gente chega é que está no pior dos mundos, não é? Porque a política e a democracia foram criadas exatamente para isso, para que as pessoas tenham divergência, coloquem essas divergências publicamente e busquem construir convergência. O que nós estamos vendo nesse momento é que, ao invés de buscar construir convergência e se diferenciarem por ideias, nós estamos quase que à beira de uma guerra, quase que à beira de um conflito. E isso assusta, sobretudo, as pessoas que querem ser convencidas, porque elas têm medo também de se expor. Então, falta, pelo menos ao meu juízo, um pouco de responsabilidade das campanhas, né? Nós tivemos aí alguns problemas muito sérios no final de semana, um problema no interior do Rio de Janeiro, de uma eleitora jovem que foi agredida por um senhor, tiro na cidade de Montes Claros. As campanhas precisam se pronunciar sobre isso. Que tal os candidatos falarem o seguinte: olha, eu não quero o voto de quem comete esse tipo de comportamento? Talvez fosse uma mensagem, inclusive, muito boa. Está faltando aí responsabilidade de quem lidera esse processo. Professor, além disso, me permite, as instituições precisam ser rápidas também, né? Evidentemente, a consciência do cidadão, isso que o senhor está dizendo é muito importante, as lideranças, sem dúvida. Mas o Tribunal Superior Eleitoral e os TRE, subordinados ao TSE, me parecem mais atentos agora do que em 2018, mais rápidos também. Tem sido suficiente? Porque o senhor deu exemplos e apenas no fim de semana. Outros exemplos de violência vêm ocorrendo, inclusive em Foz do Iguaçu também, onde o rapaz estava se manifestando numa festa privada e aconteceu o que aconteceu. A pergunta é, o senhor está gostando da forma como a justiça está desempenhando seu papel? Olha, Roberto, se nós recuarmos a 2018, a justiça avançou muito.
E, aliás, boa parte desse avanço tem a ver com a imprensa também. A imprensa hoje tem, com agilidade muito grande, checado notícias para ver se elas são verdadeiras ou não, não é? Criaram aí seus instrumentos de verificação. O que está faltando, ao meu juízo, é uma resposta mais rápida para esses episódios de violência. Eu queria agregar uma outra questão. Nós tivemos no Paraná, nesse final de semana, aqueles e-mails que saíram de dentro de um órgão público, que são também ameaçadores e que criam medo na sociedade. Então, quanto mais rápido se decifrar situações dessa natureza e vir a público esclarecer e dizer quem foi os responsáveis, melhor. Quem foram os responsáveis, melhor. Agora, é muito difícil a gente cobrar a resposta muito rápida das instituições para casos de violência, sobretudo de rua, e organizada por pessoas que são anônimas, não é? O que precisa nesse momento é, de um lado, as campanhas rejeitarem esse tipo de comportamento e, de outro, haver situações preventivas, né? Nós estamos agora chegando no dia 2 de outubro e todo mundo sabe que pode haver algum tipo de conflito logo ao final do processo eleitoral, assim que seja anunciado o resultado, não é? É preciso que as instituições, sobretudo as policiais e as de segurança, deem segurança para quem está na rua. Deem segurança para prédios públicos que podem ser visados, como do Supremo, como do Congresso Nacional e coisas dessa natureza. Senão, nós estaremos aí sob o risco de um tipo de violência generalizada que vai causar mais medo para a sociedade. E aí, se nós tivermos segundo turno, o debate no segundo turno vai estar quase que irremediavelmente comprometido. Não vai dar para fazer debate político no sentido propositivo, de pensar o futuro de um país no qual está pensado não apenas nossos futuros, né, mas o futuro dos nossos filhos também. Professor Marco Antônio Teixeira, professor de Ciências Políticas da FGV, muito obrigada por essa conversa com a gente aqui no Visão, nessa semana tão importante de votação de primeiro turno das eleições aqui no país. Professor, obrigada, bom trabalho. Por nada, tenha um bom dia.